Agora vem o ensinamento do Espírito Santo. O Espírito Santo ensina assim: não há nenhum inferno. O inferno é apenas o que o ego fez do presente. A crença no inferno é o que te impede de compreender o presente, porque tens medo dele. O Espírito Santo conduz com tanta firmeza ao céu quanto o ego leva ao inferno, pois o Espírito Santo, que só conhece o presente, usa-o para desfazer o medo através do qual o ego quer fazer com que o presente seja inútil. Não há como escapar do medo no uso que o ego faz do tempo, pois o tempo, de acordo com seu ensinamento, não é nada além de um instrumento de ensino para compor a culpa até que ela abranja tudo, exigindo vingança para sempre. Toda a estrutura do ego está baseada na culpa. É ali que ele se mantém. E através da culpa, você se autotortura o tempo todo por se sentir culpado. E aqui é uma coisa interessante. A culpa nos traz tanta dor que nós a projetamos para que não sintamos e achando que podemos escapar dessa culpa que nos traz essa dor, esse sofrimento, nós a projetamos e dizemos que o outro é culpado. Essa é uma forma de tentativa de escape. Mas o que ele diz em outros parágrafos e capítulos anteriores? Que a culpa não sai da mente, ela está lá instalada. Por mais que você tente escapar através da projeção. A ideia não abandona a fonte. Só quando a culpa realmente for dissolvida na mente, quando você se sentir sem culpa, é que você deixará de viver esse inferno dentro da sua mente. Até lá, ele prevalecerá dentro da sua mente. Pois o Filho de Deus não tem culpa. Ele não é tocado por isso. É a mente que está mentindo para nós sobre essa situação. E aqui nós vamos aprofundar mais um pouco quando estivermos estudando com mais profundidade a respeito do perdão, em que é nos ensinado como instrumento para dissolver essa culpa, mas não o perdão que nós conhecemos, mas o perdão que ele vai nos ensinar aqui. E que nós já demos algumas pinceladas em vídeos anteriores. Pelo perdão, pelo verdadeiro perdão, a culpa vai sendo dissolvida. O Espírito Santo quer desfazer tudo isso agora, toda essa culpa. O medo não é do presente, mas somente do passado e do futuro. Isso é evidente, pois nós não temos nenhum controle sobre o futuro
e nem sobre o passado. Nós estamos sofrendo por coisas que não existem. O passado já passou, o que nós podemos fazer do passado? E o futuro não aconteceu. É no presente que está a realidade. Pois ele não antecipa nada e nem vive naquilo que passou. E aí deixa de haver sofrimento, de haver essa angústia por algo que nós tentamos controlar, mas que é totalmente incontrolável. E aqui ele fala, o medo não é do presente, mas somente do passado e do futuro, que não existem. Cada instante é um nascimento limpo e sem mancha, no qual o Filho de Deus emerge do passado para o presente. E o presente se estende para sempre. É tão bonito e tão limpo e tão livre de culpa que nada existe nele além da felicidade. Nenhuma escuridão é lembrada e a imortalidade e a alegria são agora. Quando nós estamos presentes, isso será a nossa realidade. Livre da culpa, tão bonito e tão limpo como ele diz aqui. Por isso que sempre mencionamos que nós não somos tocados pela ilusão da culpa. Essa lição não toma tempo, pois o que é o tempo? Sem um passado e sem um futuro? Levou tempo para conduzir-te equivocadamente de forma tão completa, mas ser o que tu és não leva absolutamente tempo algum. Começa a praticar o uso que o Espírito Santo faz do tempo, como um recurso de ensino para chegares à felicidade e à paz. Toma esse mesmo instante agora, e pensa nele como sendo o que há do tempo. Aqui, nada do passado pode te atingir, e é aqui que és completamente absolvido, completamente livre e totalmente sem condenação. A culpa se extingue com a extinção do passado. Se o passado não existe no presente, como poderá existir qualquer sentimento de culpa? Está vendo como que a gente está vivendo algo que não existe? E sim na nossa mente que dá realidade àquilo que passou e nos sentimos culpados ou queremos culpar alguém, segundo os nossos critérios próprios, pessoais. Desse instante santo, dentro do qual a santidade renasceu, avançarás no tempo sem medo e sem ter a sensação de mudança com o tempo. É a questão da imutabilidade do ser. Ele é sempre inocente, puro. E quando isso é percebido, é que ele chama desse instante santo, que é o presente, que Deus nos deu. O tempo é inconcebível sem mudança. No entanto, a santidade não muda. Aprende com esse instante mais do que simplesmente que o inferno não existe. Nesse instante redentor está o céu. Aqui
É como se nós, novamente, associássemos o céu com o inferno. Um dos dois teria que ser irreal, porque eles não podem coexistir conjuntamente. E o que é real? Descubra. E o céu não vai mudar, pois o nascimento no presente santo salva da mudança. Tudo que muda é uma ilusão, ensinada por aqueles que não podem ver a si mesmo sem culpa. Não há nenhuma mudança no céu, porque não há mudanças em Deus. No instante santo no qual te vês brilhante de liberdade, lembrar-te-ás de Deus, pois lembrar-se dele é lembrar-se da liberdade. Se és tentado a sentir-te desinspirado, pensando que tomaria muito tempo mudar por completo a tua mente, pergunta a ti mesmo: quanto tempo demora um instante? Não seria possível entregar ao Espírito Santo um tempo tão curto para a tua salvação? Ele não pede mais do que isso, esse único instante, pois não necessitas mais do que isso. Leva muito tempo para ensinar-te a estares disposto a dar isso a ele. Então, o tempo que se leva não é o tempo que ele leva para desfazer todas as nossas ilusões. É o tempo que nós gastamos para fazer isso, para entregar a ele todas as nossas ilusões. Leva mais tempo para ensinar-te a estares disposto a dar isso a ele, do que para ele usar esse instante diminuto para oferecer-te todo o céu. Em troca desse instante, ele estará pronto para dar-te a lembrança da eternidade. Nunca darás esse instante santo, olha, isso aqui é muito importante, em favor da tua liberação, enquanto não estiveres disposto a dá-lo a teus irmãos em favor da sua liberação. Pois o instante da santidade é compartilhado e não pode ser apenas teu. Talvez seja esse um dos motivos que nós estamos compartilhando esses estudos. Lembra-te, então, quando te sentires tentado a atacar o irmão, de que o seu instante de liberação é o teu. À medida em que eu me libero e o libero, nós liberamos a todos. Por isso, sempre falamos, não há separação entre nós. Eles atestam a tua disponibilidade para seres liberado e de ofereceres o tempo ao Espírito Santo para que ele o use. Então, esta é a forma que o Espírito Santo utiliza do tempo para nossa liberação e para que nós possamos estar liberados do tempo, na crença do tempo. Quanto tempo demora um instante? É tão curto para o teu irmão quanto é para ti. Pratica a dádiva desse instante abençoado de liberdade para com todos aqueles que estão escravizados pelo tempo e faze, assim, com que o tempo venha a ser um amigo para eles. O Espírito Santo te dá um instante abençoado dos teus irmãos através da tua dádiva. E assim como dás, ele
a oferece a ti. Não te recuses a dar o que irás receber dele, pois te unes a ele nessa doação. Na clareza cristalina da liberação que dás, escapa instantaneamente da culpa. Tens que ser santo se ofereces a santidade. E aqui ele está dando a forma de como nós nos liberamos da culpa. É quando compartilhamos de nossa santidade. Quando nós compartilhamos da nossa inculpabilidade. E esta inculpabilidade, ela é vista naquilo que ele chama do instante santo. O que é esse instante santo? No momento que você percebe a realidade daquilo que você é inculpável, que você é santo. E isso para o ego é algo chocante, inadmissível, pois aí está toda a sua negação. Pois ele vai sempre te julgar culpado. Entende a forma de como o Espírito Santo faz com que você desfaça o ego? Quando tempo demora um instante, o tempo que leva para restabelecer a sanidade perfeita, a paz perfeita e o amor perfeito para todas as pessoas, para Deus e para ti mesmo. O tempo que leva para lembrar a imortalidade e as tuas criações imortais que a compartilham contigo. O tempo que leva para trocar o inferno pelo céu. Tempo bastante para transcender tudo que o ego fez e ascender ao Pai. Então, aqui parece que isso é impossível para nós que estamos dentro do tempo, que parece uma eternidade, que isso possa acontecer, que é o seguinte: estabelecer a sanidade perfeita, a paz perfeita e o amor perfeito para todas as pessoas, para Deus e para ti mesmo. Isso, segundo ele, leva um instante santo. Por que leva um instante santo? Porque não aconteceu. Não é real. Só quando isso é percebido que toda essa estrutura ilusória é dissolvida. É quando nós paramos de lutar no tempo contra nós mesmos, nos culpando. E achamos que somos merecedores de castigo, que temos que sofrer. Isso se dissolve nesse instante santo. O tempo é teu amigo, se deixares que o Espírito Santo o use. Ele precisa de muito pouco tempo para restaurar em ti todo o poder de Deus. Ele que transcende o tempo para ti, compreende para que serve o tempo. A santidade não está no tempo, mas na eternidade. Nunca houve um instante que o Filho de Deus pudesse perder sua pureza. Nunca houve um instante em que o Filho de Deus pudesse perder a sua pureza. Seu estado imutável está além do tempo, pois a pureza permanece para além de qualquer ataque e sem variação.
o tempo está parado em sua santidade e não muda. Assim, o tempo já não existe em absoluto, pois tomado no instante único da santidade eterna da criação de Deus, ele é transformado em eternidade. Dá o instante eterno para que a eternidade possa ser lembrada para ti naquele instante brilhante de perfeita liberação. Oferece o milagre do instante santo através do Espírito Santo e deixa que ele o dê a ti. Nossa, impressionante. Se nós tivéssemos capacidade, como a temos, de dar esse único instante santo para o Espírito, realmente ele nos dará a eternidade e o paraíso, o céu, como que ele diz aqui. Mas o tempo está em proporção à nossa resistência de dar esse único instante para ele. Pois nós acreditamos piamente em nossas crenças, em nossas fantasias, em nossos delírios. E nós sequer pensamos que isso possa existir. Por isso que nós estamos compartilhando isso. Quem, por acaso, já sequer ouviu falar disso, a não ser aqueles que estudam esses ensinamentos, que estão na vanguarda, que são os pioneiros, para que mais pessoas possam estar cientes daquilo que é real. Nós, por nós mesmos, nunca vamos alcançar um estado de paz, um estado de realidade, por nós mesmos, pois nós não nos reconhecemos como santos puros e libertos. Nós estamos presos em nossas culpas, em nossos erros, que são geralmente imperdoáveis. E nos massacramos o tempo todo dentro desses conceitos retrógrados, sendo que se dessemos esse único instante, tudo isso deixaria de existir, como realmente não existe, a não ser nas loucuras de nossas mentes alucinadas com aquilo que não existe. E o tempo todo nós estamos reagindo a essas loucuras, achando que nós temos razão, que nós compreendemos, que nós sabemos de alguma coisa. Quando tudo isso é descartado, quando você realmente percebe que não sabe nada, mas nada de nada, pois aquele que acha que sabe, ele tem uma compreensão extremamente restrita, que é nada em relação ao todo. Como podemos conceber o conhecimento de todas as interconexões cósmicas que nós estamos sujeitos e aonde aquilo pode ser mexido, tocado, envolve a todos. E como que eu vou entrar dentro disso, achando que sei, para querer mudar isso dentro de um conhecimento isolado,
individual. Veja a nossa ignorância. Por isso que nós não abrimos mão de nossa insanidade. Por isso que nós não abrimos a mão para que o Espírito Santo venha por um instante e nos mostre o sonho que nós estamos vivendo. A todos que me escutaram, minha real gratidão. Até o próximo vídeo, que estaremos entrando na sessão 2, o fim da dúvida. Até lá.